Eu estava levando, né, uma vida bem caótica, porque eu tentava jogar, que o tempo jogasse a meu favor, mas eu não conseguia. Então eu não conseguia, eu me sentia uma esposa ruim, eu me sentia uma empresária ruim, eu me sentia uma mãe ruim, uma dona de casa ruim, porque na minha agenda eu olhava para ela e eu não conseguia encontrar o tempo que fosse necessário para eu dedicar para cada área da minha vida. Então eu sempre sentia que quando eu estava indo muito bem no trabalho, a minha filha estava ficando de lado. Ou quando eu estava cuidando da minha filha, meu marido estava ficando de lado. Então eu ficava sempre assim, no meio daquele caos, tentando trabalhar com um monte de ferramenta, tentando achar a solução do tempo certo, do tempo perfeito que eu precisava para cada um, e isso me deixava em crise, né? Quando eu cheguei na Pamela, eu cheguei com aquela ideia de, essa mulher vai me ajudar a fazer tudo que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer com ela, entendeu? Vou fazer muito mais coisas. Eu achava que eu era tipo a Mulher Maravilha que precisava, né, que eu tinha que dar conta de tudo e que eu tinha que fazer tudo e que eu tinha que ser perfeita. Procurei a Pamela achando que eu ia conseguir, a minha ideia foi de, eu tenho muita coisa para fazer e com esse curso eu vou conseguir fazer isso e muito mais. E na verdade eu fui aos poucos tendo a percepção de que eu não tinha que fazer tantas coisas. Eu tinha que ter o tempo certo, que tinha coisas que eu realmente não daria conta, mas comecei a entender mais o que me motivava, ou às vezes coisas, por exemplo, até atividades prazerosas. Eu estava numa fase que eu já via a atividade prazerosa como um dever. Então, até coisas que para mim antes eram um hobby, eu estava numa fase de estresse que para mim entrou dentro de um quadro de que eu adoro pintar, eu tenho que pintar. Então eu fui colocando tudo na minha vida como um dever, e a Pamela me ajudou a levar as coisas de uma maneira mais leve. Eu estou conseguindo enxergar as coisas com mais prazer, até as minhas obrigações, porque as obrigações, claro, a gente sempre enxerga como obrigação. Mas agora eu estou enxergando prazer nas minhas obrigações e nos meus hobbies. Eu sempre me perguntava por que para mim era muito mais fácil cumprir tarefas para os outros do que para mim mesma. Então, prazos que exijam atender terceiros, ok. Mas quando era uma meta minha, algo que eu ia fazer para mim, para o meu desenvolvimento, para o meu lazer, eu abria mão facilmente. Então teve duas coisas que eu entendi. A primeira foi que eu não me respeitava. Eu não me respeitava ao nível que eu respeitava os outros, porque com os outros eu cumpria. Então se tinha algo que eu ia fazer para mim e alguém surgia com uma demanda, eu queria rapidamente atender a demanda do outro. Isso foi uma coisa que clareou também muito com uma técnica que ela aplicou, que me ajudou a identificar que eu tinha um nível de autossacrifício alto. Então, para mim, era mais válido atender a expectativa do outro, deixar o outro feliz, do que a mim mesma. E eu descobri que isso não estava me trazendo benefícios, porque, na verdade, o maior benefício é o ganha-ganha. É quando você satisfaz, atende a outra pessoa, mas você também está se satisfazendo. Então, isso é uma coisa, assim, que me ajudou muito, entender isso.